Boa noite, amados, graça e paz a todos os irmãos, irmãs e amigos da IHM. Nós estamos aqui nessa terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, para mais uma live e, como nós já avisamos, o seminário da fé. Então, nós falamos que nesse mês de janeiro, nós vamos dar esse seminário, Esse seminário sobre a fé cristã. O tema é Fundamentos da Fé Cristã. É um ensinamento extremamente importante. Eu, convido a você e aos irmãos a participarem toda terça e toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Tá bom? Glória a Deus por isso. Estamos aqui com a Regiane nas libras, o Edu e a Jaque na filmagem. E eu quero aqui dizer aos irmãos que nós amamos a todos, E domingo agora nós tivemos um culto muito bom de ceia. Glória a Deus por isso. Domingo que vem nós vamos dar a segunda parte do culto com o tema Cumprindo as Expectativas de Deus. Convido a todos, saia da sua casa, venha, vamos estar presencialmente, não tem perigo algum, põe a tua máscara, vem participar do culto, vai ser bênção, tá bom? E eu quero aqui convidar os amados a fechar os vossos olhos, nós vamos orar a Deus. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Paizinho querido, eu te agradeço, te louvo, te bendigo, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Adoramos e glorificamos o Teu nome, Pai, porque só o Senhor é Deus. E nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abençoe essa live, que as pessoas que vão participar sejam edificadas na fé, sejam renovadas, curadas, abençoadas, que esta palavra possa entrar em cada coração, que o Espírito Santo dê a cada um o espírito de revelação e de sabedoria, que o Senhor ilumine os olhos do coração de cada um. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Como nós falamos, o tema da mensagem é Fundamentos da Fé Cristã, Na primeira parte, terça passada, dia 4, nós falamos sobre a importância da fé para a vida cristã. Nós lemos o texto base, Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. Falamos também que o justo tem que viver pela fé, é um mandamento de Deus. 2 Coríntios 5:7 e Hebreus capítulo 10 fala que nós temos que viver por fé e não por vista. Viver pela fé no que a palavra diz. Nós falamos também sobre Efésios 2, que verso 8 e 9, que nós somos salvos por meio da fé, pela graça, mas por meio da fé, no sacrifício substituto de Jesus. Falamos também com Marcos 16, 17 e 18, que diz que os sinais seguirão aos que creem. Marcos 9, 23, que tudo é possível ao que crê. João 14, 12, Jesus diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço e obras ainda maiores. Também 1 João 5, 4, que nós vencemos o mundo por meio da fé. E Marcos 11, 24, que diz que tudo que nós orarmos crendo, nós vamos receber.
né? E 1 João diz que nós vencemos o mundo por meio da fé. Então, a vida cristã, ela é vivida, ela é vivenciada através da fé no que Deus diz na sua palavra. Então, a fé é o assunto mais importante em toda a Bíblia. Nada é mais importante do que a fé. Tanto que nós vamos lembrar novamente, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, isso aqui nós demos na terça passada, na primeira parte, dia 4. Hoje nós vamos falar sobre definindo a fé, né? Já que a fé é tão importante, nós precisamos entender melhor a fé, né? Compreender melhor a fé. Infelizmente, muitas pessoas têm um entendimento muito limitado sobre a fé ou muito distorcido também, né? E por isso elas acabam naufragando na fé. Porque a gente precisa entender que Apocalipse diz que todo aquele que perseverar na fé até o fim será salvo, né? Então, se nós só somos salvos a partir de uma perseverança na fé, então nós precisamos aprender melhor sobre essa fé, né? E hoje eu quero dar o capítulo 2 desse seminário, definindo a fé. Para a gente não ser derrotado, não ser desanimado, nós precisamos conhecer todos os princípios que regem a fé cristã, né? E a gente não só aprender esses princípios da fé, mas colocá-los em prática, para a gente poder tomar posse de tudo que Cristo conquistou para nós gratuitamente ao morrer na cruz do Calvário. Então vamos definir a fé bíblica? Então você vai abrir a tua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, verso 1. O apóstolo que escreveu Hebreus, né? Ele fala sobre essa definição de fé. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé, graça e paz, amados, boa noite. Pedimos perdão pela queda do sinal, mas graças a Deus voltou o sinal. Nós estamos aqui para dar o seminário de fundamentos da fé cristã, né? E graças a Deus nós estamos aqui nessa live, né? E glória a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra. E eu quero que você compartilhe isso aí com muitas pessoas, como nós falamos, né? Na primeira parte do seminário, nós demos sobre a importância da fé na vida cristã. Hebreus 11:6 é o texto clássico, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então a fé é o assunto mais importante em toda a Bíblia. Porque é claro, né? É através da fé que você é salvo, é através da fé que as suas orações são atendidas, é através da fé que o enfermo é curado. E Jesus deixou claro, tudo é possível que crê, né? Quem tem fé tem tudo, entendeu? E hoje eu quero dar a vocês a parte número 2 desse seminário, definindo a fé, né? Definindo a fé cristã, com base em Hebreus capítulo 11, verso 1. Né? Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia e nós vamos passar aos irmãos essa parte, né? Lá diz, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, a verdadeira fé bíblica, a fé cristã, a fé evangélica, ela tem dois componentes
essenciais importantes. A própria frase do versículo 1 já responde e explica quais são os dois componentes fundamentais da fé. Primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, parte A. Que coisas são essas que a gente espera, né? São as promessas de Deus. É impossível haver fé sem o conhecimento acerca das promessas. Então, a parte A é: fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos que aconteça, que se cumpra, né? Então, por isso que nós precisamos todos os dias meditar sobre as promessas de Deus. Na Bíblia, são mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. E as promessas são a revelação da vontade de Deus. Segundo componente da fé bíblica, segundo Hebreus 11:1, além dela ser o firme fundamento das coisas, promessas que nós esperamos, ela também, é a convicção de fatos que nós não vemos. Veja que fatos é diferente de promessas. O que é um fato? Fato é aquilo que Jesus já realizou em nosso favor há 2.000 anos atrás, na ocasião da sua morte substituta na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Tudo aquilo que ele já fez e doou para nós há 2.000 anos. Então a fé é o firme fundamento das promessas, das coisas que a gente espera que Deus faça, que Deus cumpra na nossa vida, e a convicção de fatos, entre aspas, toda a herança, tudo aquilo que Cristo fez há 2.000 anos, que nós não vemos, né? Nós não estávamos lá quando ele realizou, né? Mas embora nós não vemos, entendeu? Cristo realizou segundo a palavra de Deus, entendeu? E isso é importante, né? Então, para gerar fé, esse tipo de fé, para ela ser gerada em nossos corações, nós precisamos todos os dias, não é uma vez por semana, todos os dias, meditar sobre as promessas de Deus. É aquilo que Deus ainda não fez, mas promete fazer, e meditar sobre os fatos redentores da nova aliança, né? Aquilo que Cristo já realizou em nosso favor ao morrer na cruz do Calvário. Então nós precisamos meditar nessas duas verdades, meditar sobre as promessas e meditar sobre os fatos redentores. E aí que eu indico aos irmãos adquirir o MD, Meditação Diária, e você todo dia meditar nessas palavras, todos os dias, de dia e de noite, né? Glória a Deus. E também as verdades objetivas de Deus para as nossas vidas. Porque além das promessas, e além dos fatos redentores, nós temos também no MD as verdades objetivas, né? O que é uma verdade objetiva? É tudo aquilo que Deus declara sobre Ele mesmo na sua palavra, sobre Jesus na sua palavra, sobre o Espírito Santo na sua palavra e sobre nós, né? A partir do novo nascimento, ou seja, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, o que nós podemos em Cristo,
onde estamos com Cristo e para onde iremos com Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Eu vou te dar mais duas definições sobre fé, para melhorar seu entendimento. Fé é acreditar no que a palavra de Deus diz, independentemente do que estamos vendo ou sentindo fisicamente e emocionalmente. Isso é fé. Fé também, né, é você acreditar que Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu que faria e confirmará tudo aquilo que Cristo diz que já fez. Olha aí. Por isso que a verdadeira fé, ela não se baseia, ela não é guiada pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, mas sim pelo que Deus diz na sua palavra. Glória a Deus por isso, né? A verdadeira fé, ela desconsidera tudo que estiver contrário às promessas e aos fatos redentores e às verdades objetivas, seja sintomas, seja circunstâncias adversas, seja palavras negativas, sejam emoções negativas, e a verdadeira fé, ela se apega única, exclusivamente ao que Deus diz na sua palavra. Em outras palavras, né? A verdade a teu respeito não é o que você está vendo, não é o que você está ouvindo por aí, não é o que você está sentindo, mas é o que Deus diz a teu respeito na palavra de Deus. Olha aí. Isso é fé. Entendeu? Então a verdadeira fé bíblica, ela se apoia única e exclusivamente no que Deus diz na sua palavra. Entendeu? E nada melhor do que a gente entender melhor essa questão lendo a respeito do nosso pai na fé em toda a Bíblia. Quem é o nosso pai na fé? Quem é o nosso modelo de fé na Bíblia? Abraão, né? Ele é chamado do pai da fé, o pai de todos aqueles que creem em Deus e na sua palavra. Vamos aprender um pouco. Abra comigo lá Romanos, capítulo 4, do 17 em diante. E diz o seguinte, né? Vou pedir, vou ler na minha Bíblia aqui. Abra comigo lá, Romanos, capítulo 4, né? A partir do versículo 17. Diz o seguinte aqui, ó, olha lá. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que ainda não existem, ou chama aquilo que ainda não é como se já fosse. E Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo o que lhe fora prometido. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, ele não levou em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos, e o ventre amortecido de Sara com 90 anos. Ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas fortaleceu a sua fé, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que prometeu era fiel e poderoso para cumprir. Que texto fantástico, né? Que texto fantástico, falando da fé de Abraão, né? Um homem de quase 100 anos,
uma esposa de quase 90, e ela era ainda estéril, mas Deus prometeu que ela iria engravidar, mesmo com 90 anos, Abraão com 100, Deus prometeu, ela vai te dar filho, o filho da promessa. No começo eles até riram, acharam engraçado. Imagina uma mulher de 90 anos grávida, né? Ainda mais há milhares de anos atrás, sem a tecnologia que nós temos hoje. As pessoas já acham super arriscado uma mulher de 45, 50 anos engravidar e ter filhos. Imagina uma mulher de 90, consiga imaginar tua vovó, bisavó engravidar, né? E ficar grávida 9 meses e ganhar parto normal ainda, hein? Sem médico, sem pré-natal, com o auxílio de uma parteira, né? Como era antigamente. Só pela fé mesmo, né? Mas olha o que esse texto diz, né? Abraão ouviu essa promessa atentamente, ele tomou a firme decisão de crer nela, diz que ele não atentou para o seu próprio corpo de 100 anos, nem para o ventre amortecido de Sara, sua esposa, com 90, ou seja, ele não olhou para circunstâncias contrárias, e todo dia ele fortalecia a sua fé, dando glórias a Deus, chamando à existência aquilo que não é como se já fossem, né? E ele, diz o texto, que estava plenamente convicto de que aquele que prometeu era fiel e poderoso para cumprir. E eu quero aqui exortar os irmãos, exortar os amados, que nós devemos ser imitadores do nosso pai na fé. Imitadores de Abraão. Fazer o mesmo, né? Meditar nas promessas que Deus tem para nós, de dia e de noite. Não olhar para as circunstâncias. Não dar ouvidos às palavras negativas. Não se deixar dominar, né, pelos sintomas e sentimentos negativos, mas firmar a nossa fé no que a palavra diz, porque Deus vai honrar essa fé. Assim como ele honrou a fé de Abraão, ele honrou a fé de Abraão, né? Ele honrou a fé deste homem, e milagrosamente, né, depois de terem uma relação entre marido e mulher, essa mulher, né, que já tinha fugido do costume das mulheres, imagina, 90 anos, né? Essa mulher engravidou de maneira sobrenatural de Abraão. E durante 9 meses eles louvaram a Deus, eles adoraram a Deus, né? E com 90 anos, essa mulher deu à luz a um filho chamado Isaque, que quer dizer felicidade, sorriso, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isaque, alegria, riso, né? Glória a Deus por isso. E Deus o abençoou grandemente, grandemente, grandemente. E Ele fará o mesmo por mim e por você, na medida em que nós, assim como Abraão, firmemos nossa fé sobre a palavra e a coloquemos em prática. Porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele não responde ao choro. Deus não responde aos misticismos que são ensinados por aí. Deus responde à fé. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, então Deus vem e manifesta o poder dele, e manifesta a glória dele, e confirma a palavra, e o milagre é realizado. Entendeu? Então eu quero que você medite nessa palavra de hoje, né, sobre definição de fé. Se você não ouviu a live anterior, o primeiro vídeo da parte 1, assista também para você, né, compreender melhor sobre a importância da fé. E se Deus permitir, Ele vai permitir, né,
Depois de amanhã, dia 13, né, nós vamos dar a terceira parte. Vamos falar sobre o firme fundamento. Lucas capítulo 6, do 46 ao 49. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero aqui, né, em nome de Jesus Cristo, agradecer essa oportunidade, né, de poder compartilhar esse seminário. Espero de coração que seja uma bênção para a sua vida e venha estimular você na sua fé, estimular você a praticar a oração em línguas e a meditação sobre a palavra, a confissão, a adoração, o louvor, as ações de graças, né? Para que você possa se fortalecer todos os dias. Quero também pedir aos irmãos que peguem esse vídeo, curta e compartilha no Facebook. Você tem que compartilhar para colocar na tua página e a gente espalhar essa mensagem, né? Também eu quero avisar os irmãos que além da live de quinta, né, 7h30, para dar a terceira parte do seminário, eu quero também exortar e convidar os irmãos, né, para domingo agora de manhã, domingo de manhã, às 8 da manhã, domingo às 8 da manhã, nós vamos ter o treinamento para liderança e anfitrião de células. Glória a Deus que nós vamos retornar depois de 2 anos, né, as nossas células nos lares. Tenho certeza que vai ser bênção. Então, domingo agora, toda a nossa liderança, vice-liderança, anfitrião, você que deseja, né, ter uma célula de estudo e oração dentro da sua casa, vem agora domingo às 8 da manhã. Domingo, 8 da manhã. Vai ser bênção, vai ser bênção. Glória a Deus, domingo, às 8 da manhã. E às 6 da tarde, o culto de celebração, né? O culto de celebração, dia 16, às 6 da tarde, nós vamos dar a segunda parte do tema Cumprindo as Expectativas de Deus. Vai ser bênção, não falte, tá bom? Glória a Deus, eu quero mandar um grande abraço aqui, né? Eu quero aqui orar pela Bianca Conte, que colocou aqui que você estava pensando em tirar sua própria vida, Bianca. Você entrou na live certa, minha querida. Ó, procure entender. Toda emoção negativa, né, do ponto de vista bíblico, é uma mentira do diabo para nos enganar e nos escravizar. Por exemplo, o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia, a baixa autoestima, o complexo de inferioridade, o complexo de rejeição. Todos esses sentimentos negativos são setas malignas para nos levar à opressão. Ele quer nos oprimir. A Bíblia diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. E a gente não pode deixar o inimigo fazer isso. Aí você diz, como é que eu faço para que esses sentimentos mentirosos lançados pelo maligno não controle a minha vida e eu aprenda, né, a desfrutar do amor de Deus, da paz de Cristo, do gozo do Espírito, da unção, da alegria do Senhor, que é a nossa força? É meditar na palavra de dia e de noite. Meditar na palavra de dia e de noite. Eu não sei que região que você é, Bianca, mas nós queremos te dar de presente esse livro, Bianca. Bianca Conte. Eu não sei onde você mora, mas depois você vai colocar aí, né, o teu endereço, nós vamos mandar para você, viu? Ou se você mora aqui na região de Osasco, nós queremos aí ministrar na sua vida. Venha domingo, se você pode, vem domingo, na IHM, na rua Aníbal Simões, 231, Jardim Helena Maria, Osasco. E nós vamos dar de presente esse livro
e ensinar você a meditar na palavra de Deus. E aí você vai ver que esses sentimentos mentirosos, essas angústias, essas tristezas, não vão ter poder de dominar e controlar a sua vida. Jesus te ama e Ele morreu por você naquela cruz para te dar vida e vida com abundância. Né? Glória a Deus pelos nossos irmãos e por todos que estão aí participando. Um grande abraço, tá bom? E eu quero orar agora. Vamos orar pela Bianca e os irmãos que estão acompanhando essa live. Una a tua fé com a minha. Nós vamos orar pela Bianca, né? E por todos aqueles que precisam receber a paz, o amor, a graça do Senhor. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, eu te dou toda a honra e glória, eu te dou todo o louvor, e eu quero aqui, Pai, agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça. Pai, que esta palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito, que o Senhor venha abençoar grandemente a Bianca Conte, Pai, que o Senhor faça uma grande obra na vida dessa moça, Pai. Senhor, liberta ela de toda a opressão maligna. Nós quebramos toda a fortaleza maligna em nome de Jesus Cristo. Que a paz reine na sua vida, Bianca. Que o amor de Deus seja derramado no seu coração. E que o Espírito Santo venha revelar a você o poder de Deus, o amor de Cristo e a obra redentora consumada na cruz do Calvário, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, abençoa a vida dela, abençoa sua família e aos demais que estão aí participando. Derrama do teu amor, da tua paz, da tua graça, do teu poder. Manifesta a tua glória, Pai. E nós profetizamos a tua bênção, profetizamos a tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um abraço aos irmãos. E Deus abençoe grandemente, tá bom? Glória a Deus.